No dia de ação de graças, minha irmã apresentou o namorado. Todos me encaravam. Quando ele perguntou sobre mim, mamãe disse: "Não nos envergonhe." Eu só sorri, até os rostos deles empalidecerem. A chamada da minha mãe apanhou-me numa estação de serviço a 160 quilômetros da casa dos meus pais. Estava a abastecer o carro quando o ecrã do telemóvel iluminou-se com o nome dela. Pensei em não atender, mas com a minha mãe isso não funciona. Se não atender, ela volta a ligar. E outra vez. E mais. Depois, a Kirsten escreverá a dizer que a estou a ignorar e tudo começará. Dorota, já estás a caminho? A voz dela soava como se estivesse a perguntar algo completamente diferente. Sim, mãe, chego daqui a 1h30. Ótimo! A propósito, o pai pensou em consertar o telhado. É preciso trocar as telhas. Contei silenciosamente até 5. Lá vem isso, sempre a mesma coisa. Só muda a forma. Não era uma sugestão para pedir um empréstimo. Era pior, uma demonstração. Como se dissesse: nós podemos pagar a reparação do telhado, mas tu, com o teu trabalho de armazém, dificilmente. A minha mãe nunca disse isso diretamente, mas o tom revelava tudo. Está bem, mãe, respondi neutramente. Ela não aprofundou o assunto. Por enquanto, em vez disso, lembrou que a Kirsten estava muito nervosa porque queria apresentar-me o seu novo namorado e que eu devia ser amigável, como se eu fosse atacá-lo com um garfo. Depois de desligar o telefone, fiquei mais 1 minuto ao lado do carro, olhando para a paisagem plana de Iowa ao redor do posto de gasolina. Campos cinzentos, céu cinzento, humor cinzento. Eu não estava em casa há quase 2 anos, desde o último dia de ação de graças, quando a minha mãe disse na frente de todos que eu estava demasiado tempo solteira e que até a Kirsten já tinha arrumado a sua vida pessoal. Na altura, a Kirsten namorava com um falhado, que 3 meses depois desapareceu com o dinheiro dela, mas isso são detalhes. Durante 1 ano e meio inventei desculpas, trabalho, viagens, projeto, tudo verdade. Mas a principal razão era que eu simplesmente não queria ir lá, não queria sentar àquela mesa onde não me viam há anos, onde o meu trabalho era algo no armazém, onde as minhas conquistas não existiam, porque eu não me casei e não dei netos. A viagem até a casa dos meus pais demorou mais 1 hora. Estacionei na varanda deles às 4 da tarde, quando o céu já estava a escurecer. A mesma casa, a mesma cerca que o meu pai prometeu pintar há 5 anos e nunca pintou. Ninguém tinha recolhido as folhas do relvado. Elas estavam ali, formando um tapete molhado. Mas o telhado, reparei, parecia estar em perfeitas condições. Não precisava de nenhuma reparação. Era apenas mais uma forma de mostrar que eles podiam pagar. A minha mãe abriu a porta antes mesmo de eu bater. Finalmente! Já pensávamos que não virias. Ela abraçou-me, rapidamente, formalmente, e imediatamente começou a comentar. Emagreceste, não estás a comer bem, tens olheiras, trabalhas demais. Eu não respondi. Era retórica. A minha mãe não esperava respostas. Ela fazia diagnósticos. Na sala de estar, fui recebida pelo meu pai, com um breve aceno da cadeira, e pela tia Cheryl, irmã da minha mãe, que trouxe o seu famoso bolo de abóbora. A tia Cheryl sempre foi mais próxima de mim do que o resto da família, talvez porque ela também fosse diferente. Divorciada, sem filhos, com o seu próprio negócio de catering, que a minha mãe considerava pouco sério. Estás com boa aparência, disse a tia, piscando o olho. Ela emagreceu, corrigiu a minha mãe. Kirsten desceu as escadas 10 minutos depois, com um vestido novo e maquiagem impecável. Ela estava realmente nervosa, isso era evidente. Ah, ele vai sair agora, disse ela, em vez de cumprimentar. Dor, por favor, apenas seja normal, está bem? Eu queria perguntar o que significava normal, mas não tive tempo. Ele saiu da cozinha.
alto, loiro, aparentando ter 33 ou 32 anos, rosto comum, não bonito, mas também não feio, vestido de forma simples, calças de ganga, camisola. Ele sorriu para todos, depois virou-se para mim e algo aconteceu. Viu seu sorriso congelar por um instante. Ele olhou atentamente para o meu rosto como se estivesse à procura de algo e depois desviou rapidamente o olhar. Nate, ele estendeu a mão. Prazer em conhecê-la. Dora. O aperto de mão foi curto, seco. Reparei que a Kirsten trocou um olhar com a mãe. Um olhar rápido e inquieto. Algo estava errado, mas o quê? A atmosfera à mesa tornou-se ainda mais estranha. A mãe olhava constantemente para mim, como se estivesse à espera de algo. O pai estava fixamente a olhar para o prato, ainda mais do que o habitual. A Kirsten torcia nervosamente o guardanapo. E o Nate lançava-me olhares de vez em quando pensava que eu não estava a ver. Não eram olhares hostis, nem interessados. Eram olhares avaliadores. Quando serviram o peru e todos começaram a se servir, Nate virou-se para mim com um sorriso educado. Então, o que faz, Doroteia? A Kirsten disse que trabalha-se em logística? Abri a boca para responder. E então a minha mãe interrompeu. Não nos envergonhe. Soou como uma piada. Todos riram. Meu pai, minha tia Cheryl, até mesmo Kirsten. Todos, exceto Nate. Ele apenas olhou para mim com uma expressão estranha no rosto. Kirsten acrescentou, ainda rindo. Talvez desta vez você devesse mentir, para não parecer tão patética. Mais risadas. Eu sorri junto com eles. Já estava acostumada. Durante anos, essa foi a reação padrão a qualquer menção ao meu trabalho. Algo no armazém. Traduz papéis. Patético. Eles nunca perguntaram detalhes, não estavam interessados. Mas hoje algo mudou em mim. Talvez por causa da forma como o Nate olhou para mim. Talvez por causa da mais recente demonstração exagerada. Talvez por causa dos 18 meses, durante os quais tentei provar a mim mesma que não me importava. E percebi que não era verdade. Na verdade, disse calmamente quando as risadas cessaram, há 3 meses fui promovida a diretora regional de compras. Silêncio. Sou responsável por contratos com fornecedores em 8 estados. Negocio valores entre 500 mil e 5 milhões de dólares. Tomo decisões sobre a contratação de gerentes de nível médio e superior. No mês passado, fechei um acordo em Kansas City, que economizou 1,2 milhões para a empresa. Parei, olhei para os rostos ao meu redor. A minha mãe ficou paralisada com o garfo a meio caminho da boca. Via a fazer contas na cabeça. Todas aquelas insinuações, todas aquelas demonstrações de riqueza, todo aquele indulgente algo no armazém, e compreender quanto realmente ganha a filha que ela passou anos a considerar um caso perdido, a filha que ganha mais do que os dois juntos, várias vezes mais. O pai pousou lentamente o guardanapo na mesa. Não olhou para mim, olhou para algum lugar no espaço. Kirsten abriu a boca, mas não disse nada. Os seus olhos ficaram enormes. E Nate pousou lentamente o garfo no prato e recostou-se na cadeira. Ele olhou para Kirsten por muito tempo, atentamente, como se tivesse acabado de receber a confirmação de algo que suspeitava. Depois levantou-se. Desculpem-me, preciso de apanhar ar. E saiu para o alpendre. Kirsten levantou-se para ir atrás dele, mas a mãe agarrou-lhe o braço. Fica sentada, deixa-o acalmar-se. A tia Cheryl levantou-se silenciosamente, aproximou-se de mim e inclinou-se para o meu ouvido. Ele fez uma entrevista na tua empresa há 6 meses, para um cargo de gestão. Ele foi recusado. Voltei-me para ela. A entrevista foi conduzida por uma mulher chamada Ven Singer, continuou a tia. Quando a Kirsten o apresentou aos pais e ele ouviu o apelido, percebeu. Olhei para a porta por onde o Nate desaparecera. Tentei lembrar-me. Há 6 meses tinha sido um trimestre difícil, com dezenas de entrevistas e centenas de currículos. Os rostos confundiam-se. Não me lembrava dele.
Mas então pensei, se ele fosse o melhor candidato, eu o teria contratado. Eu sempre contrato os melhores, é o meu trabalho. Eu escolhi outra pessoa, então essa outra pessoa era melhor. E Nate, a julgar pelo seu suéter e relógio, também encontrou um emprego. Não está em dificuldades. Então, qual é o problema? Por que todos olham para mim como se eu tivesse feito algo terrível? A porta se abriu. Nate voltou para casa. Ele não se sentou à mesa. Aproximou-se de Kirsten e disse baixinho, mas de forma que todos ouvissem. Precisamos conversar. Kirsten empalideceu. Aqui não, agora não, por favor. Aqui mesmo. Ele não elevou a voz, mas havia algo no seu tom que não admitia objeções. Agora mesmo. O ar frio bateu no meu rosto quando saí para a varanda. Nate estava encostado na grade, apoiando-se com as duas mãos e olhando para algum lugar na escuridão. Kirsten saiu atrás de mim. Ouvi os seus passos nervosos, apressados. Nate, ela começou, vamos para casa e conversamos lá. Este não é o lugar. O lugar? Ele não levantou a voz, mas o tom era tal que Kirsten se calou no meio da frase. Estou cansado de esperar pelo momento certo. Ele não vai chegar. Ele voltou para nós. À luz fraca da janela, o rosto dele parecia mais velho, mais cansado. Quando me apresentaste aos teus pais há 1 mês, ouvi o sobrenome Wensinger. Não é muito comum. E tu mencionaste que a tua irmã trabalha na Greenwood Distribution, a mesma empresa onde eu fui entrevistado há 6 meses para o cargo de gerente regional. Kirsten ficou imóvel. Vi como ela apertou as mãos à sua frente. Perguntei-te diretamente, continuou Nate. Será que foi a tua irmã que conduziu essa entrevista? O que ela disse, Kirsten? Repete para a senhora. Silêncio. Repete. Kirsten olhou para mim e lágrimas brilharam nos seus olhos. Eu disse que isso é impossível. A sua voz tremia, que a Dora é uma simples funcionária, que ela não decide nada, apenas fica sentada em frente ao computador e faz cálculos, que definitivamente não foi ela. Ela ficou em silêncio. Depois acrescentou mais baixinho. Eu pensava assim. Eu realmente pensava assim. Nate voltou-se para mim. E agora descobre-se que és diretora regional, que contratas gerentes, que conduzes negociações de milhões de dólares. Fiquei calada. Ou seja, ele olhou novamente para Kirsten. Ou mentiste conscientemente para mim, ou realmente não sabias o que a tua irmã fazia. Ainda não decidiu o que é pior. Eu não sabia. Kirsten já estava assim a chorar. Ninguém sabia. Todos pensávamos que ela simplesmente... que ela trabalhava no armazém, algo com documentos. Ela nunca contou. Nunca contou? Nate balançou a cabeça. Ou vocês nunca perguntaram? Foi certeiro. Senti um aperto no peito. Não por mágoa, mas porque alguém finalmente tinha dito isso em voz alta. Nunca escondi nada, disse eu, e os dois voltaram-se para mim. Quando fui promovida a gerente há 3 anos, contei. A minha mãe disse... Tudo bem, o importante é não se sobrecarregar. Quando me tornaram gerente sênior, lembrei-me disso no Natal. O meu pai acenou com a cabeça e mudou de canal. Quando me tornei diretora regional há 3 meses, escrevi no chat da família. A Kirsten respondeu com um emoji com o polegar para cima. A minha mãe nem sequer leu. A Kirsten enxugou os olhos. Não me lembro dessa mensagem. Está lá. Podes verificar? Ela não respondeu. Ambas sabíamos que ela não iria verificar. Nate olhou para mim, agora de forma diferente. Não com a avaliação que eu vi à mesa, mas com algo parecido com compreensão. Sobre a entrevista, decidi encerrar esse assunto de uma vez por todas. Não me lembro de si. 6 meses atrás, eu conduzi dezenas de entrevistas para várias vagas, centenas de currículos. Os rostos se confundem. Ele assentiu, sem interromper. Mas eu me lembro dessa vaga, gerente regional. 12 candidatos se inscreveram. Eu selecionei 3 para a final. Contratei um. Olhei nos olhos dele. Se fosse o melhor candidato, teria-o contratado. Escolho sempre os melhores. É o meu trabalho e faço-o bem. Escolhi outra pessoa.
o que significa que ele era melhor. Nate ficou em silêncio. E a julgar pela sua roupa, pelo seu relógio, pelo carro que tem em casa, também encontrou um emprego. Não parece que esteja passando por dificuldades. Então, quais são as suas reclamações? Ele exalou, não com irritação, mas quase com alívio. Não tenho nenhuma reclamação contra si. Nate, começou Kirsten. Não tenho nenhuma reclamação contra si, repetiu ele sem olhar para ela. Fez o seu trabalho, escolheram o melhor candidato. Eu não sou o melhor. Tudo bem, acontece. Encontrei outro emprego com condições ainda melhores. É a vida. Ele finalmente voltou a olhar para Kirsten. Mas tenho queixas contra ti. Ela empalideceu ainda mais. Não por mentir, porque já percebi que não mentiste. Você realmente não sabia. E isso é o que mais me assusta. O quê? Ela sussurrou. Como é possível não saber o que a sua irmã faz? Não é uma conhecida, não é uma colega. É uma irmã, a pessoa com quem você cresceu na mesma casa. Você nunca perguntou a ela em 3 anos como vão as coisas no trabalho? Alguma novidade? Nunca se interessou? Kirsten abriu a boca, mas Nate não a deixou responder. Conheço a sua família há 1 mês. 1 mês. E durante esse tempo, vi a tua mãe humilhar a Dora à mesa. Vi-vos a todos a rir do trabalho dela. Vi-a sentada em silêncio, a sorrir, como se fosse normal. E pensei, talvez ela realmente não tenha conseguido nada. Talvez seja por isso que eles se comportam assim. Ele deu um passo para trás. E agora descobrimos que ela ganha mais do que todos vocês juntos, que ela gerencia contratos de milhões, que ela é bem-sucedida e vocês nem sabiam disso, não porque ela escondesse, mas porque vocês não se importavam. Kirsten já chorava alto. Eu me importo, eu amo-a, ela é minha irmã. Knight não disse nada, apenas abanou a cabeça. Ele pegou as chaves do carro. Eu vou embora. Preciso pensar sobre tudo isso. Nate, espera! Kirsten correu até ele. Não vá embora assim. Vamos conversar. Não quero conversar agora. Preciso acalmar-me. Ele contornou-a e dirigiu-se ao carro. Kirsten ficou na varanda, abraçando-se, tremendo. Não sabia se de frio ou de choro. A porta atrás de nós abriu-se. A mãe. O que está a acontecer aqui? Por que ele foi embora? Kirsten não respondeu. Ela ficou olhando para o carro até ele desaparecer na curva. O que você fez? A mãe se virou para mim. Sua voz era aguda, acusadora. Por que você teve que se gabar à mesa? Não podia ficar calada? Olhei para ela e senti uma estranha calma. O mesmo vazio que surge quando percebes que nada mais pode ser mudado. Perguntaram-me o que eu fazia. Eu respondi. Podias ter respondido normalmente, sem esses números, milhões. Mãe, interrompia, e ela ficou em silêncio, surpresa. Eu raramente a interrompia. Quando Nate perguntou sobre o meu trabalho, você disse, não nos envergonhe. A Kirsten disse, minta para não parecer patética. Vocês queriam que eu mentisse para parecer patética? O que vocês esperavam? A minha mãe abriu a boca, depois fechou. Foi uma piada? Não foi uma piada, foi o que vocês realmente pensam. Que o meu trabalho é patético, que eu vos envergonho, que devo mentir sobre a minha vida, porque a verdade não é boa o suficiente. Querida, eu não menti, eu disse a verdade, e agora sou culpada por isso? O meu pai estava parado na porta, atrás da minha mãe, silencioso, como sempre. Você poderia ter sido mais diplomática, disse a minha mãe, mas já não havia mais aquela confiança na sua voz. Mais diplomática? Fui diplomática durante anos. Durante anos fiquei calada quando vocês gozavam com o meu trabalho. Durante anos não disse nada quando vocês se gabavam de poderem pagar a reparação do telhado, insinuando que eu não podia. Durante anos vim aqui e sentei-me à mesa, onde ninguém me via nem me ouvia. A minha mãe cerrou os lábios. Sempre te amamos. Amaram? Quase ri. Nunca perguntaram como eu estava. Nunca em 3 anos perguntaram, querida, como está o teu trabalho?
Nunca leram até ao fim as mensagens no chat da família. Nunca ligaram sem motivo, só por ligar. A tia Cheryl saiu para a varanda e colocou a mão suavemente no meu ombro. Vamos, vou levar-te à estação. Acenei com a cabeça, não queria ficar mais aqui. Kirsten estava parada perto da grade, como paralisada. Quando passei por ela, ela sussurrou: Doroteia, desculpa. Não respondi, não porque não quisesse, mas porque não sabia o que dizer. O carro da tia Cheryl era quente e cheirava a canela. Ela sempre levava um ambientador consigo. Viajamos em silêncio durante os primeiros 10 minutos. Então ela falou: a tua mãe não é uma pessoa má. Ela simplesmente não te compreende. Ela nunca tentou compreender. É verdade, a tia acenou com a cabeça. Para ela, sucesso é casamento, filhos, casa. Ela cresceu assim, pensa assim. Quando seguiste outro caminho, ela não soube o que fazer. Era mais fácil decidir que eras um caso perdido. E a Kirsten? A Kirsten é uma criança. Ela sempre foi uma criança, mesmo depois de crescer. Ela vivia de acordo com as expectativas e os sonhos da mãe. Nunca lhe ocorreu que poderia ser diferente. Saímos para a estrada. Os faróis dos carros, que vinham em sentido contrário, piscavam na escuridão. O comboio para Chicago partia daí a 1 hora. Sentei-me num banco frio, olhei para os carris vazios e pensei: é tudo. Durante 1 ano e meio evitei esta casa. E agora sei por quê. Não queria ouvir a verdade. Não queria admitir que, para a minha família, eu não era ninguém. O telemóvel vibrou. Um número desconhecido. Alô? Dora? Uma voz feminina, familiar, mas não conseguia lembrar de onde. É a tia. Tia Marquette. Faculdade. Éramos melhores amigas nos primeiros anos. Depois ela se transferiu para outra universidade e perdemos contato. Há 1 ano descobri que ela trabalhava na Greenwood Distribution como coordenadora no escritório de Chicago. Nós nos cruzamos algumas vezes nos corredores, trocamos sorrisos educados, mas nada mais. Tia? Perguntei surpresa. Como é que tens o meu número? Contactos profissionais? Ouve, precisamos de conversar, urgentemente. Algo na voz dela me deixou em alerta. O que aconteceu? Não pelo telefone, quando você volta para Chicago? Hoje à noite. Então amanhã, às 9 da manhã, no café na esquina da Michigan, com a Van Buren. Sabe qual é? Sim, sei, mas pelo menos diga do que se trata. Do seu trabalho, da sua promoção. Dora, você está em perigo. E ela desligou, deixando-me numa estação vazia com o telefone na mão e uma pergunta que martelava na minha cabeça junto com o meu coração. O comboio chegou a Chicago às 11h30 da noite. Apanhei um táxi para o meu apartamento, tomei um banho e deitei-me para dormir, mas não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto e repetindo na minha cabeça as palavras de tia: você está em perigo. O que isso significava? Perigo no trabalho? O que seria? Demissão? Algo pior? Às 8 da manhã eu já estava de pé. Tomei café, comi uma torrada, embora meu estômago estivesse embrulhado. Às 8h45 saí de casa. O café na esquina da Michigan com a Van Buren ficava a 15 minutos a pé. Cheguei exatamente às 9. Tia já estava à minha espera numa mesa no canto. Parecia cansada. Olheiras, cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. Ao me ver, ela levantou-se e até tentou sorrir, mas o sorriso saiu forçado. Obrigada por ter vindo. Não me deixaste escolha. Sentei-me à sua frente. Estás em perigo, é uma afirmação séria. Conta-me tudo. Ela segurou a chávena de café com as 2 mãos, como se estivesse a aquecer as mãos, embora a taçala estivesse quente. Alguém está a espalhar rumores sobre ti, sobre como conseguiste a promoção. Rumores? Que rumores? Que dormiste com Brandon Lawson. Senti a respiração parar. Brandon Lawson é o vice-presidente de operações, a pessoa que assinou a ordem da minha promoção, a pessoa com quem conversei talvez 2 vezes na vida, em eventos corporativos, na presença de dezenas de outras pessoas. E isso é absurdo.
disse eu, quando recuperei a voz. Eu mal conheço Lawson. Nós nem trabalhamos no mesmo andar. Eu sei, mas os rumores já chegaram ao RH. Eles iniciaram uma investigação interna. O café ao nosso redor fervilhava com vozes, barulho de pratos, ruído de máquinas de café. E eu estava sentada no meio de tudo isso e sentia o mundo se reduzir a um pequeno ponto. Investigação, repeti. Com base em quê? Uma denúncia anônima. Alguém escreveu para o RH dizendo que você conseguiu o cargo não por causa da sua qualificação, mas por causa de uma relação especial com a gerência. Acrescentou detalhes. Supostamente foram vistos juntos depois do trabalho. Supostamente viajaste com ele em negócios. Nunca viajei com ele em negócios. Na verdade, nunca viajei com ele para lugar nenhum. Eu sei, repetiu tia, mas alguém quer muito que acreditem nisso. Recostei-me na cadeira. Pensei, quem poderia ter feito isso? Quem tinha um motivo? Marcus Dean, disse em voz alta. Tia acenou com a cabeça. Também pensei nele. Marcus Dean é gerente de compras no escritório de Boston. Ambos nos candidatamos ao cargo de diretor regional. Ele estava confiante de que o conseguiria. 10 anos na empresa, bons resultados, contactos, mas deram-no a mim. Ele não escondeu o seu descontentamento nas reuniões gerais. Olhava para mim como se eu tivesse roubado algo pessoal, mas achei que ele iria superar e acalmar-se. As pessoas perdem concursos todos os dias. Ele tem alguém por dentro, disse tia. Alguém que lhe passa informações. Se não, de onde vêm esses 10 detalhes sobre viagens de negócios, reuniões depois do trabalho? Alguém está inventando. Ou alguém vê a sua agenda e distorce as coisas. Tu foste a Kansas City no mês passado, certo? Para negociações? Sim. Lawson estava lá na mesma altura, noutra reunião, noutro edifício, mas na mesma cidade. Fechei os olhos. Era isso. Alguém viu na minha agenda a viagem a Kansas City. Viu que Lawson também tinha ido lá naquela semana e tirou as suas conclusões. Preciso descobrir quem é o informante, disse eu. Quem tem acesso à minha agenda? A sua assistente, o seu superior imediato. E os coordenadores de logística. Vemos os calendários de todos os que viajam a trabalho para planear o transporte e o alojamento. O que devo fazer? Perguntei. Reunir provas, descobrir quem escreveu a queixa e ter cuidado. Os RH já estão a investigar. Ficamos na cafetaria mais 1 hora. Tia contou o que ouviu no escritório. Quem cochicha, quem olha de soslaio. Eu ouvia e anotava. Ela prometeu me manter informada se descobrisse algo novo. Quando nos despedimos na porta, ela me abraçou. Aguenta firme, você é forte, você vai conseguir. Eu acenei com a cabeça, agradeci e fui embora. Mas algo não me deixava em paz. Um pequeno alarme na minha cabeça que eu não conseguia identificar. No trabalho, fechei-me no escritório e comecei a investigar. Revi os meus acessos, verifiquei quem tinha entrado no meu calendário no último mês. A lista era longa, mas a maioria das pessoas tinha motivos legítimos. Assistente, chefe, coordenadores. O telefone vibrou. Kirsten. Eu queria desligar, não tinha tempo para dramas familiares. Mas ela ligou de volta imediatamente, e mais uma vez. Na 4ª chamada, eu atendi. Doro! A voz dela parecia como se tivesse acabado de correr uma maratona. Finalmente, por que não atendes o telefone? Estou no trabalho. O que aconteceu? O Nate disse que precisa de pensar sobre a nossa relação, que não tem a certeza se somos compatíveis. Doro, ele quer deixar-me. Pressionei os dedos contra as têmporas. Kirsten, não posso agora. Não podes? A minha vida está a desmoronar-se e tu não podes? Estou a ser investigada no trabalho. O RH está a verificar se recebi a promoção legalmente. Alguém está a espalhar rumores de que eu dormi com o vice-presidente. Silêncio do outro lado da linha. O quê? Kirsten finalmente disse. Sim, por isso estou um pouco ocupada agora. Mas, Dorothea, eu imploro. Vem cá, fala com o Nate.
Explica-lhe que é a família dele, não eu, que eu não sou uma pessoa má, apenas fui criada assim. Kirsten, eu a interrompi. Esse relacionamento é seu, não é meu. Se ele vai acabar por causa de uma coisa tão insignificante, então ele realmente existiu? Como você pode dizer isso? Estou dizendo a verdade. O Nate não é burro. Ele vê o que vê. E se vocês não conseguem superar isso juntos, talvez realmente não sejam compatíveis. Kirsten chorava ao telefone. És cruel. Sempre foste cruel. Sou realista. E agora não tenho tempo para bobagens. Tenho um trabalho de verdade que pode acabar se eu não resolver essa merda. Desliguei o telefone. As minhas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Da Kirsten, que só pensava em si mesma. Da minha mãe, que provavelmente ligaria de volta em 5 minutos com mais acusações. De toda essa família que não me via há anos. E agora exigia que eu largasse tudo e resolvesse os problemas deles. A minha mãe ligou de volta 3 minutos depois. Eu errei por apenas 2 minutos. Dor, o que disseste a Kirsten? Ela está a chorar. A verdade. Que verdade? Que ela é má? Que os relacionamentos dela são responsabilidade dela, não minha. Estragaste o dia de ação de graças dela com as tuas gabarolices e agora recusas-te a ajudar. Mãe, interrompi, e a minha voz estava tão fria que até me surpreendeu. Eu não me gabei. Respondi a uma pergunta direta e agora tenho uma investigação no trabalho que pode destruir a minha carreira. Por isso, não tenho tempo para a Kirsten, para ti e para os vossos dramas. Resolvam os vossos problemas sozinhos, afinal de contas, são adultos. Desliguei o telefone e desliguei-o. Nos 3 dias seguintes, quase não saí do escritório. Pesquisei, analisei, procurei conexões. Conversei com alguns colegas. Com cuidado, sem revelar o que estava procurando, descobri que Marcus Dean tinha ligado várias vezes para o escritório de Chicago recentemente, que ele almoçou várias vezes com alguém da nossa equipe, mas ninguém sabia com quem exatamente, e então eu descobri. Estava nos registros de acesso. Alguém acessou a minha agenda 17 vezes no último mês, muito mais do que o necessário para coordenar viagens de negócios. Alguém estava até a ver as minhas reuniões, as minhas viagens, os meus contactos. Tia Marchetti. Sentei-me em frente ao ecrã e olhei para o nome dela, repetido 17 vezes, e lembrei-me como ela foi a primeira a vir avisar-me, como ela sabia todos os detalhes, como ela me abraçou e disse: "Fica bem." Ela estava a jogar dos 2 lados. Comecei a lembrar-me. 1 ano atrás, uma vaga de coordenadora de projetos foi aberta no nosso departamento. Um cargo superior ao dela, com um salário melhor. Tia candidatou-se, mas eu recomendei outro candidato, Jeremy Wong, que tinha mais experiência. Tia não disse nada na altura. Sorriu, felicitou Jeremy e continuou a trabalhar. Pensei que ela tivesse aceitado isso normalmente. Enganei-me. Ela esperou 1 ano. Esperou pela oportunidade de se vingar. E quando Marcus começou a procurar alguém para me ajudar a afogar, ela estava por perto. Recostei-me na cadeira. Sentia-me uma idiota. Durante 3 dias partilhei tudo com ela. O que sabia, o que procurava, o que suspeitava. E ela passava isso ao Marcos. Ele sabia cada passo meu. Agora era preciso mudar de estratégia, parar de partilhar a verdade com a tia, passar-lhe desinformação, reunir provas, registros de acesso, gravações de chamadas, depoimentos de colegas, juntar tudo e apresentar ao RH antes que eles terminassem a investigação contra mim. Trabalhei até a noite, guardei capturas de ecrã, copiei registros, escrevi uma cronologia dos acontecimentos. Era como montar um puzzle, e a imagem ficava cada vez mais nítida. O Marcos perdeu o concurso. O Marcos queria vingança. O Marcos encontrou a tia, que também tinha algo contra mim. Eles combinaram. Tia vazava informações. Marcos escrevia reclamações. Meu telefone estava desligado desde o dia em que conversei com minha mãe. Liguei-o às 10 da noite, quando já estava prestes a ir para casa. 12 chamadas perdidas. 6 da Kirsten, 4 da minha mãe,
2 de um número desconhecido e uma mensagem de voz do meu pai. Apertei reproduzir e coloquei o telefone no ouvido. Querida, a voz dele estava estranha, baixa, tensa. Ele nunca me ligava. Nunca. A Kirsten está aqui. Ela fez uma coisa. Venha cá. A mensagem terminou. Eu estava parada no escritório vazio, segurando o telefone, e senti um frio percorrer a minha espinha. Fez alguma coisa. O que isso significa? O que ela poderia ter feito? Liguei de volta para o meu pai. Ele atendeu na primeira chamada. Doro? Pai, o que aconteceu? O que aconteceu com a Kirsten? Pausa. Uma pausa longa e assustadora. Ela está no hospital. Não me lembro como cheguei a Iowa. Só me lembro de alguns fragmentos. Um posto de gasolina a meio do caminho, onde comprei um café que nunca bebi. A faixa preta da estrada à luz dos faróis. As minhas mãos no volante, apertadas com tanta força que os ossos ficaram brancos, e a voz do meu pai na minha cabeça repetindo sem parar. Ela está no hospital. Cheguei à minha cidade natal às 3 da manhã. O hospital ficava nos arredores. Um prédio antigo de tijolos vermelhos que eu lembrava desde a infância. Foi aqui que me suturaram o joelho quando caí da bicicleta na 8ª classe. Foi aqui que o meu avô ficou deitado antes de morrer. E agora era aqui que a Kirsten estava. O meu pai esperava no corredor. Estava sentado numa cadeira de plástico encostada à parede, encurvado, envelhecido. Ao me ver, levantou-se. Obrigado por ter vindo. O que aconteceu? Mal reconheci a minha própria voz. Overdose de soníferos. A mãe dela encontrou-a. Foi ao apartamento dela porque Kirsten não atendia as chamadas. Ela estava deitada na cama. A embalagem vazia dos comprimidos estava no chão. Encostei-me à parede. As pernas não me seguravam. Os médicos dizem que não é fatal, continuou o meu pai. Não eram muitos comprimidos e ela tomou-os pouco antes de a encontrarem. Dizem que foi um gesto impulsivo. Não foi planeado. Um gesto impulsivo, como se isso fosse tranquilizador. Onde está a minha mãe? No quarto dela. Caminhei pelo corredor. Encontrei a porta certa. Entrei. Kirsten estava deitada na cama, pálida, com um soro na mão, os olhos fechados. A minha mãe estava sentada ao lado dela, segurando-lhe a mão e chorando. Ao ouvir os meus passos, ela levantou a cabeça e eu vi o seu rosto mudar. As lágrimas secaram, surgiu a raiva. Tu, mãe, é por tua causa. Ela levantou-se sem soltar a mão de Kirsten. É por tua causa que ela está aqui. Denise. Meu pai entrou atrás de mim e colocou a mão na ombro da minha mãe. Não aqui, não agora. E quando? Ela sacudiu a mão dele. Quando ela contou à mesa sobre os seus milhões, Kirsten entrou em colapso. Ela chorou por 3 dias e então ligou para Dory, implorando para que ela viesse para conversar com Nate. E o que ela disse? Não tenho tempo para bobagens. Bobagens, Dory. Para você são bobagens. Eu fiquei parada, ouvindo. Não me defendi. Não me justifiquei. A minha mãe gritava. E eu deixei-a gritar, porque parte de mim pensava, e se ela estiver certa? E se eu tivesse ido? E se eu não tivesse dito bobagens? Denise. O meu pai colocou a mão no ombro dela novamente e desta vez não deixou que ela a sacudisse. Chega. O quê? Chega. Chega de culpar a Dora. A mãe parou. Eu parei. O pai nunca a contradizia, nunca se intrometia nos conflitos. Ele era uma sombra, silenciosa, imperceptível, sempre em segundo plano. O que você disse? A voz da mãe ficou baixa, perigosa. Eu disse, chega, não é culpa da Dora. Ela respondeu às perguntas à mesa, contou sobre o seu trabalho. Não é crime, Denise, é normal. A mãe olhou para ele como se o visse pela primeira vez. Sabes de quem é a culpa? O pai falava baixinho, mas cada palavra caía como uma pedra. Tua e minha, porque eu fiquei calado. Howard, durante anos pressionaste a Kirsten, comparaste-a com a Dora. A Dora não se casou, mas tu casa-te. A Dora não tem filhos, mas tu tens.
A Dora não conseguiu nada, mas tu consegues. Fizeste dela o teu projeto, a tua segunda tentativa, porque não conseguiste o que querias e decidiste conseguir através dela. A mãe recuou um passo. Isso não é verdade. É verdade. E sabe o que é mais assustador? Nós comparávamos a Kirsten com a Dora, mas nem sabíamos quem era a Dora. Pensávamos que ela era uma falhada, que ela não tinha conseguido nada, e repetíamos isso a Kirsten, repetidamente. Tens de ser melhor do que a tua irmã. Enquanto isso, a irmã tornou-se diretora regional e ganha mais do que todos nós. Eu não sabia. Exatamente. Não sabias porque não te importavas. Sempre te foi indiferente a Dora. Ela não se encaixava nos teus planos. E agora, quando se revelou que ela é mais bem-sucedida do que todos nós, não consegues aceitar isso. E culpas-a pelo que aconteceu com a Kirsten. Silêncio. Apenas o chiado dos monitores ligados a Kirsten. A mãe sentou-se lentamente numa cadeira. O seu rosto tinha uma expressão como se tivesse levado um tapa. A Kirsten estava no limite há vários meses, continuou o pai mais baixinho. A pressão que tu exercias, os problemas com o Nate, a sensação de que ela não correspondia às expectativas. Ela ligou-me. Tu sabias disso? Ligava e chorava, dizia que não aguentava mais, e eu não sabia o que fazer. Não sabia como ajudá-la. Porque tu sempre dizias: ela está apenas a dramatizar, ela só quer atenção. Eu não disse. Disseste, muitas vezes. E eu ouvi-te, porque era mais fácil. Era mais fácil pensar que estava tudo bem, que a Kirsten era apenas sensível, que tudo se resolveria por si só. Ele voltou para mim. Desculpa, Doro, por tudo. Não sabia o que responder, por isso apenas acenei com a cabeça. A minha mãe estava sentada a olhar para o chão. Não chorava mais, não gritava, apenas ficava sentada. Eu vou ficar aqui, disse eu. Vão para casa, descansem. Mas, começou a mãe. Vão, repeti. Eu ligo se alguma coisa mudar. O pai levou a mãe para fora da sala. Fiquei sozinha com a Kirsten. Ela estava a dormir, ou fingia estar a dormir. Sentei-me numa cadeira ao lado da cama e fiquei a olhar para ela, para o seu rosto pálido, para as olheiras, para a mão com o soro, a minha irmã mais nova, a menina que eu carregava nas costas quando ela tinha 5 anos, a menina que sempre me seguia. Quando é que nos tornamos tão estranhas uma para a outra? Às 6 da manhã, a porta da enfermaria abriu-se. Pensei que fosse a enfermeira, mas era o Nate. Ele parou à porta, viu-me e ficou imóvel. Ele gaguejou. Recebi um telefonema. Disseram que ela estava aqui. Quem ligou? A amiga dela, a Megan. Ele aproximou-se da cama, olhou para a Kirsten e vi a sua expressão distorcer-se. A culpa é minha. Não! Eu disse-lhe que precisava de pensar, que não tinha a certeza sobre nós. Ela chorou, implorou, e eu fui embora. Fui para casa e desliguei o telefone. Nate, levantei-me e aproximei-me dele. Não tens culpa. Não tenho culpa? Ele riu amargamente, vendo que o meu não tenho culpa resultou. Não é por tua causa, é por causa de... Eu hesitei. É complicado. Há muitas razões. A pressão da mãe, a sensação de que ela não está a corresponder às expectativas, anos de comparações e críticas. Tu foste a gota d'água, mas não a causa. Ele ficou em silêncio. Olhou para a Kirsten. Ela me dizia que queria ser perfeita. Ele finalmente disse: para a mãe, para mim, para todos. E eu não entendia o que isso significava. Achava que era ambição, mas era desespero. Ficamos em silêncio. Lá fora, amanhecia. Uma luz cinzenta e fria da manhã. Vou embora, disse Nate. Não quero que ela acorde e me veja. Não agora, mas se ela quiser conversar, eu virei. A qualquer hora. Ele foi embora. Eu fiquei sozinha novamente. Kirsten acordou às 8. Abriu os olhos, me viu e virou-se para a parede. Por que você veio? Porque você é minha irmã. Eu pensei que você tivesse um trabalho importante, sem tempo para bobagens, um golpe abaixo da cintura. Eu mereci.
Desculpe pelo que eu disse. Foi cruel. Era essa a verdade. Minha vida é uma bobagem. Para todos. Kirsten, não precisa. Ela ainda olhava para essa parede. Não precisa me salvar. Não precisas dizer as palavras certas. Eu sei o que estás a pensar. Que sou patética. Que fiz uma cena para chamar atenção. Eu não penso assim. Pensas, sim. Todos pensam. Levantei-me e sentei-me na beira da cama, para ficar no campo de visão dela. O que aconteceu, Kirsten? Conta-me. A verdade. Longa pausa. Então ela se virou para mim. Os seus olhos estavam secos, mas havia algo neles que me deixou com frio. Estou cansada, disse ela. Cansada de ser perfeita para ser a mamãe. Cansada de justificar as expectativas. Cansada de sorrir e dizer que está tudo bem quando está tudo mal. Ela sentou-se na cama. E quando contaste à mesa sobre a tua promoção, percebi algo terrível. Percebi que toda a minha vida competi contigo. A minha mãe comparava-me contigo, dizia que eu tinha de ser melhor. E eu esforçava-me todos os dias, e agora descobri que nem sabia com quem estava-te a competir. Kirsten, não, ouve, eu achava que tu eras uma falhada. A minha mãe dizia isso. A Dora não conseguiu nada, a Dora ficou presa na infância, a Dora trabalha num armazém qualquer. E eu acreditava, eu achava que já era melhor do que tu. Pelo menos tenho um relacionamento, tenho planos, tenho uma vida. E tu não. Ela riu amargamente. E então tu falaste sobre milhões, sobre contratos em 8 estados, sobre as decisões que tomas. E eu percebi, eu perdi uma competição na qual nem sequer participei. Porque não conhecia as regras. Porque não sabia quem era o meu adversário. Não é uma competição, disse eu. Nunca foi uma competição. Para a mãe, sempre foi. Só ela torcia por mim. E tu não a incomodavas, porque ela achava que eras uma falhada. Tu estavas fora do jogo. Ela olhou nos meus olhos. E sabe o que é pior? Fiquei com nojo de mim mesma. Nojo por me alegrar com os seus fracassos. Nojo por não saber nada sobre a sua vida. Nojo por ser uma pessoa tão miserável, mesquinha e insignificante. Você não é insignificante. Sinto-me como um monte de lixo, Doro, há muito tempo. E desta vez, só queria que isso acabasse. Peguei-lhe na mão. Ela não a retirou. Não és insignificante, repeti. Estás confusa. Durante anos empurraram-te numa direção e tu não sabias que podia ser diferente, mas pode e vamos corrigir isso. Como? Juntas, de verdade, não como bem-sucedida e fracassada. Como irmãs, ela finalmente chorou, e eu abracei-a, pela primeira vez em anos. Fiquei com a Kirsten até ao almoço. Falei com os médicos. Eles recomendaram psicoterapia, e a Kirsten concordou. Foi o primeiro passo. Pequeno, mas importante. À noite voltei para Chicago. O trabalho esperava-me, e agora eu sabia o que fazer. Na semana seguinte, joguei com tia o jogo dela. Partilhei informações. Mas agora eram desinformações. Contei-lhe sobre as provas que eu supostamente tinha encontrado. Nomes errados, datas erradas. Ela acreditou em tudo, e passou as informações para Marcos. Eu sabia disso porque vi como o comportamento dele mudou. Quando fui chamada ao RH para a conversa final, eu estava pronta. Entrei na sala com uma pasta de documentos, registros de acesso, gravações de chamadas, cronologia dos acontecimentos, depoimentos de colegas e, o mais importante, provas de como a desinformação que eu passei para a tia apareceu 2 dias depois nas queixas do Marcos. A conversa durou 2 horas. Eu expliquei tudo, calmamente, metodicamente, com provas. Quando saí da sala do RH, eu sabia. Eu seria inocentada. Tia ligou no dia seguinte. Eu vi o nome dela na tela e hesitei. Atender ou não? Atendi. Dora. A sua voz tremia de choro. Fui chamada ao RH. Eles dizem que tem provas de que eu passei informações ao Marcos. Fiquei em silêncio. Eles querem despedir-me. Dora, por favor, éramos amigas. Pode fazer alguma coisa. Falar com eles, dizer que é um erro. Não é um erro, disse eu. Sabe que não é um erro.
Eu precisava deste emprego. O Marcos prometeu que me ajudaria a ser promovida se o ajudasse a destruir-me. Silêncio. Fizeste a tua escolha, tia, e eu fiz a minha. Doroteia, por favor. Desliguei o telefone, sentei-me à mesa e olhei pela janela. O céu de Chicago estava cinzento, como sempre no inverno. Havia um documento sobre a mesa, uma proposta para liderar um novo projeto da empresa. Centro de distribuição em Iowa, no meu condado natal. Peguei o documento nas mãos, reli os termos. Um grande aumento, um novo cargo, a oportunidade de construir algo do zero e voltar para onde eu tinha fugido. O telefone vibrou. Mensagem de Kirsten. A primeira sessão de terapia correu bem. Obrigada por ter vindo naquela ocasião. Obrigada por ter ficado. Olhei para o ecrã, depois para o documento, depois novamente para o ecrã. Talvez fosse hora de parar de fugir. 2 meses é muito e, ao mesmo tempo, pouco. O suficiente para curar algumas feridas. Insuficiente para fazer desaparecer as cicatrizes. A Kirsten saiu do hospital 1 semana depois de eu ter chegado. Os médicos insistiram em tratamento ambulatorial. Terapia 2 vezes por semana, exames regulares. Ela concordou sem resistência, o que me surpreendeu. Antes ela teria dito que não precisava de ajuda, que conseguiria lidar sozinha. Mas algo nela mudou depois daquela noite. Talvez ela finalmente tenha percebido que não conseguiria sozinha. Ela e o Nate se separaram 2 semanas depois que ela recebeu alta. Ele foi visitá-la, eles conversaram por um longo tempo. Não sei os detalhes, a Kirsten não contou, mas depois ela ligou-me e disse: decidimos separar-nos. Como estás? Perguntei. Estranha. Ela ficou em silêncio por um momento. Estou triste, mas não como pensava. Ele disse que eu precisava primeiro me entender comigo mesma, com a minha família, com o que eu quero. E ele está certo. Ele parece ser uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa, por isso foi embora. Outro teria ficado, por pena, por culpa, mas ele foi embora porque sabia que era melhor para mim. Ela ficou em silêncio, depois acrescentou. A terapeuta disse que eu tinha medo de ficar sozinha, que eu sempre procurei alguém que me dissesse que eu era boa o suficiente. Primeiro a minha mãe, depois os rapazes. Agora tenho de aprender a dizer isso a mim mesma. Eu ouvia e pensava, aqui está ela, a minha irmã, pela primeira vez em muitos anos, a verdadeira. Em Chicago concluí o inquérito. O departamento de RH me absolveu completamente. As provas eram irrefutáveis. Marcus Dean foi demitido por violação da ética corporativa e divulgação de informações falsas. Ele tentou recorrer da decisão, ameaçou com um processo judicial, mas os advogados da empresa rapidamente lhe deixaram claro que as provas contra ele eram irrefutáveis. Ele pegou as suas coisas e foi embora. Rumores no escritório diziam que ele se mudou para outro estado e começou tudo de novo. Eu não verifiquei, eu não me importava. Tia recebeu uma advertência formal com anotação no seu processo pessoal. Não foi demissão, mas uma mancha na carreira que a acompanharia por anos. Alguns colegas me perguntaram depois por que eu não tinha conseguido a demissão dela. Eu tinha provas e eu poderia ter insistido. Eu respondia: porque o aviso é suficiente. Ela cometeu um erro, pagou o preço. Não cabe a mim destruir a vida dela. Aceitei a proposta para dirigir o centro de distribuição em Iowa em meados de janeiro. Não foi uma decisão fácil. Passei 1 semana sem dormir, ponderando tudo. Chicago é a minha vida há 7 anos. Apartamento, ruas conhecidas, cafés favoritos. Lá tornei-me quem sou. Mas Iowa, foi lá que cresci. Lá está a minha família. Lá está tudo aquilo de que fugi. E talvez fosse por isso que valia a pena voltar. Mudei-me em fevereiro. Encontrei um apartamento numa cidade vizinha, não na minha cidade natal, para ter distância. Comecei a trabalhar no projeto, aprovação de documentos, contratação de empreiteiros, milhares de pequenas decisões todos os dias. Era exaustivo e, ao mesmo tempo, emocionante. Eu estava a construir algo novo,
algo meu. O meu pai veio ver a construção no final de fevereiro. Eu não o convidei. Ele mesmo ligou e perguntou se podia vir. Fiquei surpreendida. O meu pai nunca tomava a iniciativa, nunca se interessava pelo meu trabalho. Ele chegou no sábado de manhã. Estávamos no canteiro de obras, a estrutura do futuro edifício, os equipamentos, os trabalhadores com capacetes. Ele ficou olhando por um longo tempo sem dizer uma palavra. Eu também fiquei em silêncio, não sabia o que dizer. Finalmente ele falou: "É grande." "Sim." "E isso é tudo seu? Sua responsabilidade?" "Sim." Ele acenou com a cabeça. Depois disse, baixinho, quase para si mesmo: "Estou orgulhoso de você." Eu me virei para ele. Ele não estava a olhar para mim, estava a olhar para a construção, mas eu vi como ele apertou os lábios, como piscava mais do que o normal. "Obrigada", disse eu. Eu devia ter dito isso antes, muitas vezes. Desculpa por não ter dito. "Pai, a tua mãe não queria ouvir falar dos teus sucessos. Era mais fácil para ela pensar que não tinhas conseguido nada, porque assim a Kirsten era melhor." E eu fiquei calada. Achei que assim manteria a paz, mas eu estava apenas me escondendo. Ele finalmente olhou para mim. "Você merece mais, Doro. Sempre mereceu." Eu não sabia o que responder, então apenas o abracei. Ele parou por um momento. Raramente nos abraçávamos na nossa família, e então me abraçou de volta, com força, desajeitado, como um pai. Quando nos afastamos, ele tossiu e se virou, como se tivesse vergonha de demonstrar emoção. Mas eu vi, algo mudou entre nós, nele. "Pode me mostrar o que há lá dentro?" Ele perguntou. "Se for possível." "É possível." Eu sorri. "Vamos lá, mas é obrigatório usar capacete." Ele colocou o capacete, grande demais para a sua cabeça, deslizando sobre os olhos. E fomos. Mostrei-lhe os futuros escritórios, armazéns, áreas de carga. Expliquei como tudo funcionaria. Ele ouvia atentamente, fazia perguntas. Perguntas simples. Ele não entendia de logística, mas sinceras. Era a primeira vez que meu pai se interessava pelo meu trabalho. Kirsten ligava uma vez por semana. No início, as conversas eram curtas. "Como vai? O que há de novo? Tudo bem? Comigo também?" Nós duas ficávamos constrangidas. Não sabíamos como falar uma com a outra. De verdade, sem mecanismos de defesa. Mas a cada semana ficava mais fácil. Ela falava sobre a terapia, o que discutiam, quais insights surgiam, sobre como ela percebeu pela primeira vez que passou a vida toda tentando ser quem a mãe queria que ela fosse e não quem ela realmente era. "Eu nem sei quem eu sou", ela disse uma vez. "Não sei do que gosto, o que eu quero." Durante toda a minha vida, quis o que a minha mãe queria para mim. E o que quer agora? Quero descobrir. A terapeuta diz que é um processo. Não é possível compreender numa semana o que escondi de mim mesma durante 26 anos. Contei-lhe sobre a construção, sobre os problemas com os empreiteiros, sobre os atrasos com os materiais, sobre as noites em que não dormia devido ao estresse. Ela ouvia e fazia perguntas, perguntas verdadeiras, não educadas. "Como lidas com a pressão?" perguntou ela uma vez. "Mal", confessei. "Muitas vezes penso que não vou conseguir, que é uma responsabilidade demasiado grande." "E o que fazes então?" "Dou o próximo passo, depois outro e outro, até ficar mais fácil." "É uma boa estratégia." "Ah, a única que conheço. Foi a primeira vez que conversamos de verdade. Não como bem-sucedida e fracassada, não como mais velha e mais nova, como duas mulheres adultas tentando entender suas vidas. Uma vez ela perguntou: "Doro, às vezes sentes-te sozinha?" Fiquei em silêncio, não esperava essa pergunta. "Às vezes", respondi finalmente, "especialmente aqui, em Iowa. Em Chicago eu tinha colegas, conhecidos. Aqui não conheço ninguém." "Mas não estás à procura de alguém, um relacionamento, quero dizer?" "Agora não, talvez um dia, mas agora quero entender o que tenho, com o trabalho, com a família, comigo mesma." "Somos parecidas", disse Kirsten baixinho.
Ambas estamos a aprender a estar sozinhas conosco mesmas. Talvez isso não seja tão mal. Talvez. A minha mãe não ligou durante 2 meses. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem. Eu esperava, não sei exatamente o que. Talvez um pedido de desculpas, talvez acusações, talvez apenas a sua voz. Nada. Mas uma vez, quando o meu pai ligou, ele disse: "A minha mãe pediu para transmitir." Ele hesitou. Ela disse: "Talvez eu estivesse errada." Fiquei em silêncio. Foi tudo o que ela disse, mas para ela, tu sabes como ela é. Para ela isso é muito. Eu sabia. Denise Wensinger nunca admitia os seus erros, nunca pedia desculpas. Talvez eu estivesse errada. Para ela isso era como assinar a rendição. Diga a ela que eu ouvi, eu disse. E só, por enquanto, só. Não foi um perdão, não foi uma reconciliação, mas foi um começo. Uma pequena rachadura na parede que ela construiu ao longo dos anos. Eu não sabia se algum dia nos tornaríamos próximas. Se ela seria capaz de me aceitar como eu sou, não como ela queria que eu fosse. Se eu conseguiria perdoá-la pelos anos de humilhação, indiferença e comparações. Mas talvez eu estivesse errada, foi o primeiro passo. E eu decidi esperar, ver se haveria um segundo. O dia da inauguração do centro foi no final de março, o primeiro dia verdadeiramente quente da primavera. Sol, céu azul, cheiro da terra a despertar. Eu estava em frente à entrada do novo edifício. Vidro, metal, betão. O meu projeto, o meu trabalho. Muitas pessoas compareceram à cerimônia, a direção da empresa de Chicago, autoridades locais, jornalistas. Fiz um discurso, curto, sem exageros. Agradeci a equipa, descrevi os planos, convidei para a colaboração. Depois, cortei a fita. As câmaras dispararam, as pessoas aplaudiram. Eu estava com uma tesoura nas mãos e pensava, eu consegui. Apesar de tudo, consegui. Procurei com os olhos na multidão. E encontrei. O meu pai estava ao lado com a sua melhor camisa, a que ele usou na minha formatura. Ao lado dele, a minha tia Cheryl, que aplaudia mais alto do que todos, e Kirsten, com um vestido simples, com o cabelo preso num rabo de cavalo. Ela sorria, um sorriso verdadeiro, não aquele forçado que eu via há anos. A minha mãe não estava lá, mas quando voltei para o prédio, vi um mensageiro com um buquê, um enorme buquê de rosas brancas. As suas favoritas. Peguei o cartão e li: "Parabéns, mamãe." 2 palavras. Mas vindo dela era como um discurso inteiro. Após a cerimônia, aproximei-me da Kirsten. Abraçamo-nos com força por muito tempo. "Estou orgulhosa de ti", disse ela, "e lamento nunca ter dito isso antes." "Eu também sinto muito", respondi, "por não ter contado." Nós duas fomos tolas. Provavelmente. Ela riu, com leveza, sinceridade. E eu ri junto com ela. As pessoas ao redor olhavam para nós, 2 irmãs rindo sem motivo no meio de um evento formal. Eu não me importava. O meu pai aproximou-se, apertou a minha mão, formalmente como um homem, mas os seus olhos brilhavam. "Muito bem, filha." A tia Cheryl abraçou-me com tanta força que mal conseguia respirar. "Eu sabia", sussurrou ela. "Sempre soube que eras capaz de mais. É uma pena que a tua mãe não se permitisse ver isso. Talvez agora ela veja. Talvez. Ela é teimosa, mas não é burra. Mais cedo ou mais tarde, ela verá." Nós 4 estávamos na entrada do meu centro. Meu pai, minha tia Kirsten e eu. Não era toda a minha família, mas era o suficiente. Mais do que eu tinha 1 ano atrás. À noite, eu estava sentada no meu novo escritório. Pela janela, campos, o pôr do sol, o céu em tons de rosa e laranja. Na mesa, documentos que ainda precisavam ser assinados, contratos com fornecedores, cronogramas de entregas, relatórios para a intragerência. Mas eu não pensava no trabalho, pensava em como tudo tinha mudado em 2 meses. Kirsten, que está a aprender a ser ela mesma. Não a filha perfeita, não a namorada de alguém, apenas ela mesma. O pai que finalmente falou e descobriu-se que ele tinha algo a dizer. A mãe que deu o primeiro passo,
Pequeno, desajeitado, mais um passo. Tia e Marcos, que receberam o que mereciam, sem a minha vingança, apenas justiça. E eu, Dora Wensinger, 29 anos, diretora regional, uma pessoa que não foge mais. O telefone vibrou, mensagem da Kirsten. Vens na Páscoa? A mãe prometeu não falar sobre trabalho, o Nate ou algo assim. Olhei para o ecrã. Páscoa com a família, com a mãe que talvez estivesse errada, com o pai que finalmente falou, com a Kirsten que está a aprender a ser ela mesma. Antes eu teria hesitado, teria encontrado uma desculpa para adiar a decisão. Trabalho, viagens, projetos. Mas agora digitei a resposta. Vou, enviei, depois acrescentei. Mas leva o gravador para as promessas da mãe. A resposta chegou em 1 segundo. 3 emojis de risada. Coloquei o telemóvel na mesa e recostei-me na cadeira. Lá fora, o sol tocava o horizonte. Os campos ficaram dourados, como se alguém tivesse derramado mel sobre a terra. O céu brilhava com cores que não existem na cidade. Rosa, laranja, violeta nas bordas. Olhei para essa beleza e pensei, eu voltei. Não porque tinha de voltar, porque queria voltar. Porque este é o meu lar, não a casa onde cresci. Lá nunca me senti em casa, mas estes campos, este céu, este centro que construí, estas pessoas com quem estou a aprender a ser uma família. O telefone vibrou novamente. Pensei, Kirsten, mas não. Um número de Chicago, do trabalho. Atendi. Dora, é o Jeremy Wong, do escritório central. Jeremy Wong, o mesmo que eu recomendei para o cargo no lugar da tia. Não éramos próximos, mas ele sempre me tratou com respeito. Olá, Jeremy. O que aconteceu? Queria dar os parabéns pela inauguração. Vi as fotos. Está lindo. Obrigada. E mais? Ele fez uma pausa. Não sei se devo dizer, mas a tia se demitiu hoje. Senti um aperto no peito. Não era alegria, não era alívio, algo diferente. Ela mesma? Sim, escreveu uma carta de demissão, pegou as suas coisas e foi embora. Não disse nada a ninguém, mas antes disso, ela perguntou por ti, se ainda estavas em Chicago. O que respondeste? Que estavas em Iowa, que tinhas um novo projeto, que estavas bem. Olhei pela janela. O sol já estava a meio caminho do horizonte. Tudo bem, disse eu. Obrigada por me contar. Querida, ele ficou em silêncio novamente. Fez a coisa certa. Com ela, um aviso em vez de demissão. Ela teve uma oportunidade. Não é culpa tua que ela não tenha aproveitado. Eu sei, nós nos despedimos. Desliguei o telefone. Tia se demitiu. Foi embora. Talvez comece de novo em outro lugar. Talvez se encontre, talvez não. Eu não sabia o que ela sentia, se ela se arrependeu, se ela me odiava, se ela entendeu algo sobre si mesma. E provavelmente nunca saberei. Mas essa história já não é minha. A minha história está aqui, neste escritório, com vista para os Campos Dourados, nesta vida que estou construindo, nesta família que estou a aprender a amar de uma nova maneira. Levantei-me da mesa, desliguei o computador, peguei na minha bolsa. Hora de ir para casa. Saí do prédio numa noite quente de primavera. O ar cheirava a terra e relva. Um cão latia ao longe. O carro esperava no estacionamento, o único no asfalto vazio. Sentei-me ao volante, mas não liguei o motor. Apenas fiquei sentada, olhando para o meu centro, uma silhueta escura contra o céu que se extinguia. Eu construí isso, eu voltei, não vou mais fugir. Finalmente liguei o carro e parti. A caminho de casa, para o meu apartamento, para a minha nova vida. Talvez ela não seja perfeita, talvez a minha mãe nunca me aceite completamente, talvez eu e a Kirsten voltemos a discutir. Talvez surjam novos problemas no trabalho, novos Marcos e tia. Mas eu vou conseguir, passo a passo, dia após dia, como sempre.